Olá, vamos conversar mais um pouco sobre o homem de Nazaré, mais uns ensinamentos, que a gente pode tirar da Bíblia, das palavras do evangelista João. Imagine Jerusalém, uma cidade grande, cheia de gente, e Jesus tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus, dentro do templo. Aí Jesus sai. Ele sai do templo e vai caminhando, ele e os discípulos. E como era a festa, era um dos últimos dias de festa, Jerusalém estava assim, gente andando para tudo quanto é canto, para lá e para cá. E havia um cego de nascença. Nasceu cego, cresceu, não sabia ler, não sabia escrever. Então, para a sociedade ali judaica, ele não valia nada, né? E ele estava sentado num canto lá e ninguém falava nada para ele. Ninguém falava nada, ninguém mostrava interesse, passava por ali. E Jesus vinha caminhando no meio da multidão. Ele tinha saído lá do templo, né? Ele vinha vindo e percebeu, viu aquele cego. Aí ele foi de encontro ao cego. Aí quando ele estava indo de encontro ao cego, seus discípulos perguntaram para ele, Mestre, quem que pecou? Seus pais ou ele, para poder nascer cego? Porque havia uma crença, que uma cegueira ou uma outro tipo de problema físico e tal, era uma maldição hereditária, ou era um castigo dos pais, algum erro que os pais haviam feito, de algum erro que tinha acontecido, Então havia essa crença. E os apóstolos já perguntaram para ele, quando viram que ele estava caminhando para o lado do cego, mestre, mas quem que pecou? Seus pais ou ele? Aí Cristo falou, não, ninguém pecou, Ninguém pecou, ele nasceu assim, mas não é por causa de pecado, isso não existe, não é assim que funciona, E o caso dele ali é mais também para manifestar a glória de Deus, manifestar as obras de Deus. E aí ele chegou no cego e fez um barro no chão, com sua saliva, e passou nos olhos do cego. Aí o cego percebeu, que aquele homem estava fazendo aquilo com ele não tinha pedido nada, nem estava sabendo que... Aí quando ele viu que estava aquilo ali, Cristo levanta ele e pede para alguém levar ele para se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um tanque que era ali perto, ele tinha 25 metros mais ou menos de comprimento, por 5 de largura e 5 metros de profundidade. E ele era mantido por águas subterrâneas, que passavam, canais subterrâneos que mantinham a água. E os judeus tinham um costume, para poder entrar no templo, eles tinham que se banhar ali no tanque de Siloé, para poder entrar. Aí Cristo pega e pede para que ele vá ao tanque de Siloé e se lave. Aí com ele vai e lava o rosto. Quando ele lava o rosto, ele começa a enxergar. Só que quando ele olha da onde ele veio, ali daqueles lados ali, ele não vê mais ninguém. Os fariseus perceberam que ele estava sendo curado. E era num dia de sábado. E os fariseus perceberam que ele estava enxergando. E eles viam ele todo dia ali. E foram perguntar para ele, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Teve um homem, alguém aí, passou um barro nos meus olhos, mandou eu vir lavar aqui na piscina e eu estou enxergando. Mas você não era de nascença? Era, mas o que aconteceu? Aí ele explicou de novo. Aí foram até na casa dos pais dele. Aí os pais ficaram com medo, porque todo aquele que testemunhava a favor de um milagre desse era expulso da sinagoga, e até perseguido realmente. Os pais ainda falaram assim, não, ele é nosso filho sim, ele era cego, agora pergunta para ele o que aconteceu, ele é de maior, nós não queremos nem saber disso, longe de nós isso, nós não queremos saber. E aí ele não sabia, ele só explicava isso, Então, uma das lições que a gente tira dessa passagem,
Às vezes a gente anda tanto no meio das pessoas, né? A gente só vê a multidão, a gente não vê o indivíduo. E Jesus não. Jesus, ele via o indivíduo, ele via as pessoas, né? Nós vemos a multidão, né? E Jesus prestou atenção naquele homem cego de nascença, né? E a gente às vezes é implacável, né? A gente julga antes de saber o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quem que pecou, né? Eles já julgaram que o cego estava pagando algum pecado, né? E a gente trata com indiferença, a gente não enxerga com cuidado cada indivíduo o que ele necessita. Mas Jesus parou ali. Ele parou para falar com o cego. Ele foi lá conversar com o cego. Ele se importou. Ele se importa com cada ser humano. Ele não se importa comigo, ele se importa com você, ele não se importa com todos nós, com cada um individual. E aí ele vai, né? Jesus responde que não houve maldição nenhuma. E então a gente vê que o pior cego é quando a gente deixa de enxergar o sentido real da vida, né? A gente deixa de enxergar o sentido que a vida tem, né? Os fariseus ficaram doidos, né? Eles queriam saber, porque para eles era uma cura de um homem pobre, cego de nascença, em um dia de sábado. Não tinha que achar quem que era, né? Porque a lei não permitia isso. E aí temos também a lição moral, né? A gente tem uma lição valiosíssima, que todo barro que nós temos no olho é quando a gente deixa de enxergar as coisas ao nosso derredor, a nossa vida, a nossa família, nos nossos amigos, na nossa caminhada no dia a dia, né? Então, são as verdades, são aquelas... Ele podia ter curado o cego. Quantos ele não curou assim? Curou imediatamente. Mas ele mostrou que realmente esse barro, você tirando ele dos olhos, você tem um rumo a seguir. E esse barro às vezes não deixa a gente enxergar, não deixa a gente ver que rumo que nós devemos seguir, né? Aí depois que ele se lavou, então, lá na piscina de Siloé, que ele começou a enxergar. E aí quando ele encontra Jesus pergunta para ele se ele acredita, né, no Filho de Deus. Ele fala, mas quem que é? Jesus fala, sou eu. Aí ele adora Jesus, né? Ele ajoelha na frente de Jesus, e ele adora Jesus, agradece pelo que Jesus fez. Aí então ele já sabe que foi Jesus que curou ele. Aí quando o pessoal pergunta para ele quem foi, ele fala que foi Jesus. E aí os fariseus procuravam um modo de matar Jesus, né? Então que nós peçamos para Jesus, né, que tire a gente, cure a gente dessa cegueira que nós temos, né? Muito embora os olhos da gente funcionem bem, né? Mas às vezes a gente ainda tem aquele barro que precisa ser lavado ali no reservatório, ali no tanque de Siloé, né? Então nós vamos pedir para Deus que tire esse barro dos nossos olhos que impede de ver o propósito divino, né? E foi o que Cristo fez ali. Ele viu o indivíduo, né? Ele enxergou, ele parou para conversar com o cego. Ele viu o cego ali, ele parou para conversar. E às vezes a gente passa por cima das pessoas, a gente desbarra nas pessoas no meio da rua. Ele não quer nem saber quem que está precisando disso. A gente só vê, só julga, né? Ele está bêbado, o outro está... aquele lá devia estar trabalhando, aquele outro lá...